Muito bem, muito bem. Vamos falar do Corinthians, né? Que joga amanhã às 7 da noite contra o Bragantino, lá no estádio Cícero de Souza Marques, né? O Linguição. Que o elenco do Corinthians finaliza a preparação nesta terça-feira, lá no Joaquim Grava, no CT, né? E vai contar com os retornos do Dorival, do Ranieri, do Martínez e do Breno Bidon. Você tá voltando, tá bom. Os três cumpriram suspensão contra o Grêmio, né? E a novidade ontem foi a convocação, né, do Hugo Souza, que está recuperado de uma luxação no ombro. Ele, mais uma vez, foi lembrado pelo Ancelotti para esses jogos aí da seleção, como falamos agora há pouco. O time encorpa, seus Griles, com esses três reforços, entre aspas? Com certeza, porque são jogadores importantes. A estrutura, pelo jeito, eu acho que ele vai manter essa estrutura até a grande decisão, né, da fase semifinal da Copa do Brasil com 3 zagueiros. Então ele consolidou, tanto que ele não tem o Ranieri no jogo contra a equipe do Grêmio e ele coloca o Fabrício Angileri, mais uma vez aberto pelo lado esquerdo. Aí você tem o Tchoca, que é outro consolidado também, que a gente vai falar da sequência dele já, mas é a mesma sequência de quando ele perde ali naquele erro lá em Guayaquil, na derrota por 3-0 na pré-Libertadores. Ele desaparece do time e ali encurta a sequência de 5 jogos consecutivos, e agora ele repete essa sequência e tá indo muito bem do lado direito. E tem no miolo de zaga o Gustavo Henrique, que é o jogador mais regular dessa linha defensiva do Corinthians. E existia até um temor que o jogador acabou deixando o gramado na partida contra o Grêmio com dores na perna direita, mas ontem ele treinou normalmente e deve jogar nessa linha defensiva. Então, pensando o Ranieri voltando para essa linha com 3 zagueiros, aí o meio-campo eu tô muito curioso para saber, porque vai ter o Maicon, aí ele vai tirar o Carrídio para colocar o Martínez ou o Breno Bidon. Aí eu tô muito curioso para saber como ele vai mexer nesse meio-campo corintiano. Pra mim, eu tava pensando nisso agora, Sgrilis. Eu acho que o Dorival ele achou uma solução muito interessante para jogar com o trio Gin, que o Ramon Dias ele tinha dificuldade muitas vezes, que você tem 3 jogadores que eles não se dedicam tanto na marcação, então você precisa se proteger. Então ele tá jogando com 3 zagueiros justamente pensando nisso, você ter sempre um jogador na sobra, etc. Então assim, o Corinthians ele vai jogar com 3 zagueiros. Aí o Ranieri, ele provavelmente vai ser esse híbrido que vai ser o zagueiro pela esquerda e o primeiro volante. Beleza. Aí sobram 2 vagas ali no meio-campo além do Garro, certo? O Garro, o Memphis e o Yuri, eles estão no jogo, assim como o Bidu e o Mateuzinho. Aí, provavelmente, o Breno Bidon ele vai ser titular. Pra mim, ele vai ser titular. Eu também acho. Então, ele vai ser titular porque ele dá, querendo ou não, ele tá mais forte, ele corre muito, ele se entrega muito e ele tem uma qualidade técnica com a bola no pé. A outra vaga, pra mim, será disputada entre Maicon, Carrígio e José Martínez. E eu acho que cada um desses 3 pode entregar alguma coisa. O Carrígio, ele entrega mais qualidade técnica, porém, ele fisicamente está muito mal. E por ser um jogo fora de casa também, né, Rani? Eu acho que o Carrídio vai funcionar mais para os jogos da Neoquímica Arena quando você precisar ir ao ataque, para você propor o jogo com a bola, né? Aí o Martínez, ele entrega o quê? Mais disposição, mais vigor físico, mas entrega menos qualidade técnica. E o Maicon, ele entrega experiência. Então eu já tô pensando até, confronto decisivo diante do Cruzeiro na Copa do Brasil. Qual será que é o meio-campo? Então, para mim, a única indefinição hoje seria essa. Eu imagino que na cabeça do Dorival, o time titular hoje tem o Ranieri, o Bidon, o Carrígio bem e o Garro no meio campo, com o Memphis e o Yuri Alberto no ataque. Então, eu imagino que seja mais ou menos por aí. Eu também acho que não foge muito disso, né, Rani? E até por ser um jogo fora de casa, né, muitas vezes ele até tem tirado o Bidu do jogo, que hoje o Bidu, ele funciona mais como um articulador também. Com o Fabrício Angileri jogando pelo lado esquerdo na linha com 3 zagueiros, então ele inicia essa marcação para soltar um pouco mais o Matheus Bidu para ir para o ataque, para ajudar o Rodrigo Garro nessa articulação de jogadas. Então hoje, em algumas partidas, principalmente no jogo contra o Internacional, em algumas partidas fora de casa, o Hugo tem jogado nessa função do Bidu, porque ele é mais marcador do que ofensivo, e para ajudar essa dobra de laterais com o Fabrício Angileri do lado esquerdo. Mas contra o RB Bragantino eu não acredito nisso. Acho que ele vai precisar do Bidu para ter esse escape no meio-campo da equipe do Corinthians pelo lado esquerdo, e agora eu fico nessa dúvida mesmo. Quem ele vai colocar? Eu acho que o Maicon não sai desse time para esse jogo contra o RB Bragantino. A dúvida para mim é do outro lado ali da volância, como diria o outro, se vai o Bidon, se vai o Martínez.
para esse meio-campo, porque o Maicon é consolidado, tanto que tem a tarja de capitão, a confiança do técnico Dorival Júnior, mas ele é muito criticado. E no campo é visível a baixa técnica que tem o Maicon, porque o Arthur, mesmo com dificuldade na mobilidade, deitou pra cima do Maicon no jogo do último domingo. Mas o Arthur também é um jogador de outro nível, né? Não, assim, pro futebol brasileiro ele é diferente, cara. Ele é outro patamar. Ô, Sgrilles, uma pergunta pra você. O torcedor corintiano me abordou outro dia no estádio falando que o Corinthians perdeu o hype do Guinegão. Você acha que perdeu o hype? Ele vinha numa sequência muito boa e agora banco de reservas, virou só mais uma opção? E até no momento em que ele chama o Guinegão, ele disfarça o olhar pro Dorival. Ele vê o Dorival olhando pra ele desanimou. Pelo menos assim, é o que eu vejo ali, é o que eu vi no jogo ali. Porque ele demora pra atender o pedido do Dorival. O Dorival grita com ele várias vezes. E aí ele vai no último chamado. Então, e não tem explicação. Por quê? É um garoto que tem disposição física, é o cara que entrega. Tava indo bem pra caramba. Tava indo, marcando gols, ajudando na marcação, nessa primeira linha, juntamente com o Yuri Alberto. E agora ele entra no mesmo rol do Dieguinho, entrando a 40 do segundo tempo. Então não tem explicação esse sumiço do Guinegão. Tem explicação, pra mim tem explicação. Explicação clara, cristalina ali na frente. Vamos lá. Pegar os 3 últimos jogos. O Guinegão, ele entrou contra o Grêmio 13 minutos, entrou contra o Vitória 2 minutos, entrou contra o Atlético Mineiro 13 minutos. O que tem em comum esses 3 jogos? Que foram 3 vitórias do Corinthians. A volta do Trio Jim. A explicação é essa. A explicação é, o Guinegão, hoje, ele é um jogador importante dentro do elenco do Corinthians, ele vinha sendo muito importante, mas quando voltam os 3 jogadores de maior qualidade técnica do Corinthians, ele é banco. Ele é banco. Então, assim, e não dá pra você contestar o Dorival Júnior, porque ele colocou esses 3 jogadores, o Trio Jim, o Corinthians conquistou 3 vitórias, bateu o Atlético Mineiro por 1-0 com propriedade, depois ganhou do Vitória, que é difícil, no Barradão por 1-0 também, e bateu o Grêmio por 2-0 com certa tranquilidade também na Neoquímica Arena. Mas aí eu concordo com você, Rani, mas demorar pra mexer no time, e às vezes é evidente que o Carrídio já cansou, é evidente que às vezes o Memphis já cansou, e ele demora pra colocar o Gui. Então não é que ele tá colocando o Guinegão aos 20 do segundo tempo, aos 25 do segundo tempo. Tá colocando o Guinegão aos 38, aos 40, entendeu? Mas assim, você tem o Carrígio e aí o Guinegão. Você vai tirar um volante ali pra pôr um atacante, então... Sim, não faz tanto sentido. Você teria que tirar o Yuri Alberto para colocar o Guinegão. Então, às vezes, ele tá privilegiando você ficar com o Yuri Alberto, que é um jogador que ele confia. Que ele tem confiança. E às vezes é importante o Yuri Alberto marcar, então vou deixar ele mais tempo, porque às vezes ele marca um gol e aí ele retoma a confiança. Do que você tirar cedo o Yuri Alberto e colocar o Guinegão. A minha pergunta foi no sentido de que ele vinha numa ascendência muito boa e numa velocidade... importante, tava crescendo cada jogo. O torcedor comprou a ideia dele, O torcedor comprou a ideia, entendeu? Tava gostando do Guinegão ali como atacante do Corinthians, de repente ele, do nada, ele para. Do nada não, você voltou o trio Jim ali. Mas isso aí, Danilão, perdeu muito espaço, psicologicamente, pro moleque é devastador. Exatamente. Porque o moleque pega o gostinho da titularidade, tava marcando gols e tal, né? Carinho da torcida. Exato, né? Pegou o gostinho do docinho, aí o Dorival foi lá e tirou o doce da criança. Falou, não, senta aqui, nenê, que agora os titios voltaram, né? Enfim, o menino tem que ter um trabalho psicológico pra saber que é normal esse tipo de coisa, né, nessa fase da carreira dele. A não ser que ele fosse um gênio, e não é. É um bom jogador.